Vocês acham que dá para vocês acham que dá para usar investimentos em ETF nos Estados Unidos para viver como era o meu objetivo com os FIIs? Olha, digo para você o seguinte: a maior parte da população americana faz exatamente isso. Um dos ETFs que tem o maior número de investidores lá são os ETFs que estão no índice, o índice SP500. Então, ao invés do cara fazer igual a gente faz aqui, compra uma ou outra empresa e tal, e coloca a sua poupança naquilo ali, lá eles preferem utilizar os ETFs, principalmente ETF de índice, para fazer essa composição para aposentadoria. Por quê? São tantas empresas que eles preferem apostar, né, na economia completa. O cara que é um bobão aí de investimento chamado Warren Buffett, esses dias estava falando, né, na entrevista lá da empresa dele, da Berkshire Hathaway, never bet against America, quer dizer, nunca aposte contra os Estados Unidos. E se ele pudesse dar algum tipo de conselho de investimento para alguém, seria: compra um ETF de índice e vai para a praia. Então, o cara que mais manja do negócio aí, dos Paranauê de investimento, em que a gente gosta de citar ele lá no Instagram, no Facebook, em outras coisas, diz exatamente isso, né? Que um dos grandes investimentos que você pode fazer na sua vida é utilizar os ETFs para fazer a sua carteira previdenciária, porque eles têm o viés de sobrevivência, quer dizer, eles mantêm dentro da carteira deles as melhores empresas de um determinado setor. Se for um ETF de índice, ele vai replicar a economia daquele país. Lá nos Estados Unidos, eles têm a característica de pagar os dividendos, então você ainda recebe esses dividendos, eles são ativos que geram fluxo de caixa semelhante aos fundos imobiliários aqui, o que ETFs no Brasil ainda não fazem, que é pagar os dividendos. Então, é sim muito possível e muito aconselhável que você tenha essa estratégia, porque no longo prazo, a tendência é que esses países e esses ETFs, eles cresçam porque eles têm as características de investimento que são investimentos bastante resilientes, que é acompanhar o índice ou ter o viés de sobrevivência. Dentro de um determinado setor, ele está sempre com as melhores empresas daquele determinado setor. E, além disso, pagam dividendos ao longo do seu caminho como investidor. Alguma coisa para complementar aí, China? Não, é perfeito, é isso aí mesmo. Eu acho que dá para você fazer isso nos Estados Unidos, dá para você fazer isso aqui, né? Eu tenho investimento no exterior também, mas eu gosto muito dos fundos imobiliários por causa do fluxo de caixa. A diferença de lá para cá é que aqui o rendimento é um pouco maior, mas o crescimento dele é um pouco menor. Lá o rendimento é menor, mas ele tem mais crescimento, né? Por conta da própria estrutura, né, do REIT, que ele é alavancado. Então, assim, não precisa ser uma coisa ou outra, dá para você fazer as duas coisas. Eu acho que o fundo imobiliário aqui no Brasil ele é essencial para esse fluxo de caixa, e a gente vive no Brasil, então o fundo imobiliário aqui serve bastante para isso. E o REIT nos Estados Unidos também é fenomenal, né? Ele é fantástico para você investir. E quando se você precisar trazer a renda de lá para cá, dá para você trazer, mas o ideal é que você deixe uma renda aqui e outra renda lá, né? Que você gaste quando você for fazer alguma coisa, você não ficar pagando tanta taxa, porque tem uma taxa de conversão quando você traz dinheiro de lá para cá, tem uma taxazinha, mas se você for trazer muito capital também, essa taxa nem acaba nem pesando muito, né? Mas dá para fazer as duas coisas, dá para ter o fluxo de caixa lá e o fluxo de caixa aqui.